Olá pessoal, tudo bem? A guerra prossegue, na Ucrânia, a invasão russa ao país europeu, e claro que há efeitos no mundo inteiro. Além dos efeitos mais danosos, mais severos, que são aqueles nas populações que estão envolvidas diretamente, os problemas humanitários que a gente tem, a dramática situação dos ucranianos, há também efeitos de outra ordem nos países todos do mundo, e claramente isso vai afetar também as eleições brasileiras, apesar de ser, neste momento, um problema, uma questão absolutamente secundária. Do nosso ponto de vista aqui, de análise política, isso é relevante, porque mexe um pouco com as peças do tabuleiro eleitoral. O primeiro efeito é justamente sobre a análise de como os candidatos estão agindo e lidando com a questão da guerra. Sobre isso a gente falou aqui ontem um pouco, sobre as dificuldades de grupos de esquerda e de direita ligados a Lula e Bolsonaro, e os próprios, Lula e Bolsonaro, têm de fazer uma condenação mais dura de Vladimir Putin, o que tem feito os candidatos, principalmente de terceira via, criticarem muito esse posicionamento e utilizarem isso como artifício de debate eleitoral neste momento. Mas um outro aspecto que é muito importante é o atraso na discussão sobre eleições. Mais uma vez, o debate sobre o futuro do país vai sendo adiado porque as pessoas estão focadas em outro tema. Assim como até pouco tempo as pessoas estavam muito focadas na questão da pandemia, agora as atenções estão voltadas, obviamente, para a guerra, e isso dificulta principalmente a vida desses candidatos de terceira via, que querem usar esse momento para tentar quebrar um pouco a polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós que trabalhamos diretamente com comunicação vemos isso muito claramente. A audiência dos conteúdos relacionados à guerra, a questão da Rússia e da Ucrânia, vem muito maior do que a audiência dos temas relacionados à discussão do futuro do país e a política e as articulações eleitorais. Ou seja, a eleição não está ainda na boca do cidadão, na cabeça do cidadão, e provavelmente não estará pelo menos nas próximas semanas, diante dessa questão da guerra. E isso afeta muito a questão eleitoral porque, principalmente, esses candidatos de terceira via tinham uma esperança muito grande de que, com o início da propaganda partidária, a propaganda que os partidos fazem na televisão, eles começassem a se desenvolver um pouco mais e melhorar um pouco seus índices nas pesquisas. A campanha começou no sábado, no aspecto nacional, com o PSOL, depois teve o PDT do Ciro Gomes, e havia uma expectativa de que essas inserções no rádio e na televisão começassem a permitir que as pessoas fizessem uma análise mais direta sobre os candidatos, efetivamente, não apenas assistindo os telejornais, porque nem todo mundo assiste também os telejornais e tal. E isso não vai acontecer, Assim como a pandemia atrasou o debate eleitoral durante todo o ano passado, a guerra agora tende a atrasar mais um pouquinho e deixar menos tempo para que esses candidatos consigam se recuperar dentro da disputa eleitoral. E há um outro aspecto, e esse talvez seja mais importante para o resultado efetivamente da eleição, que é o aspecto econômico. Obviamente a guerra faz uma série de mudanças aí de ordem econômica no mundo inteiro, e não vai ser diferente no Brasil. Uma das questões que preocupa muito o governo e preocupa muito o presidente Jair Bolsonaro, porque o candidato da situação sofre mais quando a economia vai mal, é a questão da inflação, que tende a ser ainda maior neste ano. Já havia um risco de uma inflação alta novamente, como tivemos no ano passado, e com a guerra esse risco aumenta, por uma série de fatores. Por exemplo, o Brasil depende dos fertilizantes, a gente já debateu, já falou sobre isso algumas vezes. O Brasil depende dos fertilizantes que vêm da Rússia, de Belarus e tal, e isso provavelmente não virá, Belarus mesmo já avisou que não vai conseguir enviar a quantidade de fertilizantes. Isso tem um impacto na produção de alimentos brasileira, então o preço dos alimentos tende a aumentar. A gente tem uma importação de trigo, que é muito importante, e a Rússia é o maior produtor de trigo, e isso tem um impacto no preço do pãozinho, no dia a dia. Isso também afeta muito na inflação. A gente nem pode recorrer à Argentina, porque estão vivendo um período de seca, o que já dificulta também. Então o preço do trigo tende a ser realmente muito elevado pela dificuldade da Rússia de comercializar e de plantar, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. E também da ordem de energia, não só o preço do petróleo, que tende a impactar no preço dos combustíveis e, consequentemente, no preço de tudo mais que é transportado no Brasil, mas também o preço do gás. E o preço do gás faz muita diferença, porque embora a gente tenha tido um período de chuva agora bastante intenso, a temporada de chuvas no Brasil tem sido muito irregular, Chove muito numa época, depois a gente passa um tempo muito grande de seca, os reservatórios começam a secar, a gente começa a usar térmicas. E para usar térmicas, a gente depende do gás, do preço do gás, e obviamente o preço do gás mais alto significa o cidadão tendo que pagar mais pelas térmicas, ou seja, conta de luz mais alta. E aí é óbvio que
cidadão, quando pegar a conta de luz mais alta, não vai fazer uma relação direta entre a conta de luz e a guerra. Ele vai pensar na situação econômica do Brasil como um todo e, óbvio, o presidente da República sofre mais com isso. Já havia no Brasil uma expectativa de que a inflação superasse a meta neste ano, né, ainda que menor do que a inflação de mais de 10% no ano passado, e agora a tendência é que mesmo com esses juros em alta no Brasil, a gente tenha um problema inflacionário ainda maior. Isso é, claro, um desafio para o presidente, que vinha melhorando seus índices de popularidade, né? Bolsonaro vinha nas últimas pesquisas ganhando 1 pontinho ou 2 em todas as pesquisas e vinha se recuperando um pouquinho. E agora vai ter mais esse desafio para enfrentar. Um abraço para vocês e até mais.